Fala galera, beleza? Hoje a gente vai aprender a utilizar o AWS Application Composer, que é um editor visual para você criar a sua infraestrutura como código na AWS. Então se você quer ver isso e muito mais, vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Bruno e hoje a gente vai entender como funciona o AWS Application Composer. Basicamente, nos últimos dias, a AWS lançou uma atualização no seu plugin do VS Code, o AWS Toolkit, que agora permite com que a gente utilize o AWS Application Composer de dentro do nosso VS Code. Então a gente vai estar navegando no nosso projeto e a partir desse projeto a gente já vai conseguir editar o nosso arquivo de configuração de código, né, da infraestrutura como código, através de uma interface visual direto do nosso VS Code. E para isso a gente vai utilizar basicamente o plugin, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, que é o AWS Toolkit. E a gente precisa também ter o AWS CLI instalado na nossa máquina para que a gente consiga se autenticar na AWS, né? E o AWS SAMCLI também conectado na nossa máquina para que a gente possa fazer o deploy desta nossa aplicação. A aplicação que a gente vai utilizar de exemplo é basicamente essa aplicação aqui, a AWS Monthly Billing Slackbot, que é uma aplicação que a gente viu alguns dias aqui no nosso canal, que a gente tem uma lambda que monitora o billing da nossa conta e envia esse billing através de uma mensagem no Slack e no Telegram. Então vamos lá para o nosso Visual Studio Code para entender como é que isso funciona. Bom, aqui no meu Visual Studio Code eu tenho o meu template.yaml, que é o meu arquivo do SAM, onde eu defino a minha infraestrutura como código. Aqui eu tenho basicamente a definição dele, a descrição do meu arquivo, né? As configurações globais e os meus parâmetros. Aqui na parte de baixo de Resources é basicamente onde eu tenho meus componentes de infraestrutura. Aqui eu tenho uma Lambda Function, eu tenho a tipagem dela, né? Que é como a AWS vai saber que isso aqui é uma Lambda. Tem a parte de configuração de código, né? Onde está, qual que é o folder que está esse código, qual que vai ser o handler da minha Lambda, qual que vai ser a runtime que ela vai executar, a arquitetura dessa Lambda também, né? Aqui está x86 e as nossas variáveis de ambiente. Logo aqui abaixo a gente consegue ver que a gente tem um bloco de eventos. Esse bloco de eventos basicamente a gente está falando que a gente quer um evento do tipo schedule, que vai ser uma cron do nosso Event Bridge. E essa cron do Event Bridge vai ficar chamando essa Lambda a partir dessa expressão cron aqui. E a gente também tem a definição de policy aqui dentro do nosso template.yaml. Dado que a gente fez esse template na mão, agora com a AWS Application Composer a gente consegue editar todo esse arquivo aqui de maneira visual. Então, se eu quiser editar esse arquivo de maneira visual, eu posso. Se eu quiser criar um novo template e a partir do AWS Application Composer ir trabalhando nesse template, eu também posso. Mas basicamente a gente vai utilizar esse hoje. Então eu dou um duplo clique com o botão direito aqui no meu template.yaml e aqui embaixo, nesse último bloco, a gente vai ter um Open with Application Composer. Basta ter o plugin instalado. A partir do momento que eu dei esse Open with Application Composer, a gente já tem aqui na nossa tela de maneira visual quais são os componentes. Então a gente basicamente tem a nossa Lambda Function e aqui a gente tem o nosso Event Bridge, que basicamente é aquela cron que vai ficar executando a nossa Lambda de tempos em tempos. Se eu clicar aqui em Details da minha Lambda, eu consigo ver todas as configurações que eu já fiz lá no template. Então eu estou vendo aqui o meu source path, estou vendo a runtime, a arquitetura, qual que é o handler. Aqui embaixo eu consigo ver a questão da memória, do timeout, a configuração das policies a gente tem aqui e também a gente tem todas as configurações das variáveis de ambiente, estão todas aqui, ok? E também tem o meu Event Bridge Time. Se eu vier aqui em Details eu consigo visualizar, né, que eu tenho uma cron expression e aqui está essa nossa cron expression. Ok, então a nossa arquitetura ela já está pronta, mas a fim de criar um ambiente simulado aqui, a gente vai criar uma API Gateway para que eu possa receber, para mim saber quanto que está o billing no momento que eu quiser. Então eu não quero ficar esperando o cron executar, então vamos colocar um API Gateway e a gente vai conectar esse API Gateway com a nossa Lambda. Aqui no AWS Application Composer, a gente tem um grupo que são os Enhanced Components, que são os componentes que eles têm uma simplificação para o SAM. E a gente também tem o Standard IAC Resources, que são todos os outros componentes que eles não estão otimizados para o SAM. Hoje a gente vai utilizar o API Gateway, então basta eu vir aqui, selecionar ele e arrastar ele para dentro deste quadro aqui. Aqui dentro, basicamente, ele já trouxe para nós que ele é uma API Gateway e a gente já tem uma request de GET. Então vamos editar essa request de GET aqui. Opa!
criei um grupo. Você também pode criar grupos para deixar de maneira segmentada. Então, vamos dizer que esse aqui é o grupo de eventos que estão invocando a minha lâmina. Posso deixar eles assim, ok? Se eu clicar aqui em Arrange, ele já faz o Arrange para mim. Criei um grupo e vocês podem ver aqui, ó, que nesse grupo a gente já tem uma rota. Então, eu vou dar um duplo clique aqui em cima, ou eu posso vir em Details também. E aqui eu não quero autorização, eu quero o método GET, só que eu não vou querer no bar, vou querer no /billing. E basicamente eu posso vir aqui e salvar. Se eu quiser editar mais alguma configuração do meu API Gateway, eu posso fazer tudo por aqui de maneira visual, ok? Então eu vou salvar. Agora falta o quê? Falta eu linkar esse API Gateway com a minha Lambda. Basta eu clicar aqui neste método GET e arrastar até a minha Lambda. E eu já tenho a conexão feita. Eu vou dar um arrange aqui de novo, para que a gente tenha ele organizado. Então isso também é bem bacana, porque mantém o nosso fluxo aqui, o nosso diagrama organizado. Posso clicar aqui para centralizar também, ok? Então agora, se eu voltar no meu template.emo, a gente vai conseguir visualizar que aqui nos eventos a gente tem mais um evento, que a gente tem o API GetBilling, que é do tipo API, e aqui está configurado a nossa API Gateway. Então esse é o evento da nossa Lambda, né? E aqui embaixo a gente tem a definição do nosso API Gateway. Então ele já conseguiu fazer isso aqui de maneira automática, para a gente não precisar fazer código nenhum para colocar esse API Gateway aqui. Eu basicamente arrastei o API Gateway aqui e conectei com a minha Lambda. Bom, agora o que eu faço para fazer o deploy lá na minha conta da AWS? Basicamente eu posso fazer o sync aqui, ou eu posso fazer o build do arquivo do SAM aqui, né, que é esse template, e fazer o SAM deploy de maneira manual. Antes da gente fazer o deploy, vamos dar uma olhada na nossa conta da AWS para ver como que estão os nossos componentes, né? Então aqui eu vou entrar na minha Lambda e basicamente essa Lambda ela tem somente a linkagem com a trigger do Event Bridge e a gente está adicionando um API Gateway agora. Então vamos lá fazer o deploy agora dessa Lambda. Basicamente é a Lambda e o Event Bridge, não temos mais nenhum componente. Então é uma Lambda bem simples, ok? Então aqui no meu Visual Studio Code eu tenho esse botãozinho de sync. Quando eu clicar aqui, ele vai falar para mim, ó, o SAMCLI precisa estar instalado para a gente conseguir fazer o deploy da Lambda. E ele vai criar esse deploy através do Application Composer. Ele basicamente precisa de uma Lambda de deploy, ele precisa de um API Gate e também de um Step Functions para fazer o upload desses dados. Basicamente ele estava falando aqui para nós que ele está, ó, eu vou fazer tudo isso, ok? Então, ok. Aqui a gente seleciona a região que a gente quer fazer o deploy dessa aplicação. A gente vai usar o West East One. Aqui no caso a gente escolhe a stack do CloudFormation. Como eu já tenho deployado, a gente tem essa stack do AWS Billing Messaging. Mas se eu não tivesse deployado, eu poderia simplesmente fazer aqui, ó, new-AWS Billing, que ele ia criar essa stack de CloudFormation. Mas como a gente não quer criar duas vezes a nossa stack, a gente vai utilizar a stack que já está criada aqui do CloudFormation. E aqui a gente vai selecionar o bucket, o qual o AWS SAM vai fazer o build do nosso CloudFormation e vai mandar para fazer o deploy. Então eu já vou selecionar o bucket aqui do AWS SAMCLI. Basicamente com isso, esse plugin ele vai invocar o SAM de maneira no nosso terminal. O terminal já abriu aqui. Ele vai fazer o build do nosso manifesto e depois de fazer o build ele vai fazer a parte de deploy desta aplicação. Então vamos aguardar aqui os eventos irem ocorrendo no nosso terminal para que a gente consiga acompanhar como é que vai ser o deploy. Podemos ver aqui que o build ele já foi bem sucedido, ele fez o upload, né, do nosso template CloudFormation e agora ele está iniciando o deploy. Aqui a gente vai conseguir visualizar quais são as mudanças, né? Então primeiro ele atualiza a nossa stack do CloudFormation, né, que é o arquivo de infraestrutura como código. Ele está fazendo uma atualização na Lambda. Beleza. Agora ele está criando o nosso API Gateway, beleza. Está liberando as permissões da Lambda e do API Gateway. Vai criar o deploy da nossa Lambda também e vai fazer o staging. Então basicamente a gente já pode utilizar isso. Assim que ele termina, ele fala aqui, ó, pressione uma tecla para fechar o terminal. Então quer dizer que esse deploy ele já foi feito. Se eu ir lá na minha conta da AWS e der um refresh, a gente vai conseguir ver que agora temos mais um evento aqui. É o evento do API Gateway. Então, está aqui o nosso API Gateway. Ele tem a conexão com o API Gateway e aqui já está o endpoint. Se eu chamar esse endpoint,
basicamente a gente não vai ter retorno nenhum, né? Porque é uma chamada de uma lambda. Só que aqui no meu Slack de billing eu consigo ver que houve uma chamada às 11h38. Então vamos fazer mais uma chamada aqui. E vai chegar uma mensagem aqui no Slack, mais uma chamada, e a gente já consegue acompanhar o nosso billing através deste API Gateway. Bom, então eu acredito que deu para entender de maneira mais visual qual que é a arquitetura desta aplicação. Se você quiser criar uma aplicação utilizando o SEM, basta você vir aqui criar um novo template, por exemplo, minha app.yaml. E aí você já consegue editar esse minha app.yaml utilizando o AWS Application Composer. Basta eu clicar aqui novamente e criando os meus componentes da AWS. Eu posso criar Lambda Layers, Lambda Function, Kinesis, todos os outros componentes eu também posso ir criando aqui, ok? Agora que a gente já sabe como utilizar o AWS Application Composer e a gente conseguiu visualizar os componentes tanto na AWS como aqui no nosso Application Composer, no VS Code, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e é nóis!